Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal A Arte de Despertar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal, depois de um ano de uso desse relógio aqui. É o Huawei o GT2, tá? Por que eu esperei um ano? Porque eu acho que só depois de um ano de um uso de um produto desse aqui é que a gente pode ter uma opinião clara se realmente valeu a pena ou não. E posso dizer a vocês que depois de um ano, olha, cara, realmente vale a pena, tá? Por que eu adquiri esse relógio aqui? Por várias funcionalidades. Assim como os celulares hoje em dia estão adquirindo várias funcionalidades, além do básico que é falar ao telefone, né? Mas eles têm 1001 funções. Os relógios estão indo nessa filosofia também. Então, passou-se o tempo que um relógio era só para ver a hora, né? Então, todas essas funções, demais até, estão em um relógio também, com a tecnologia avançando, os microchips. Então, é possível condensar muita coisa dentro de uma pequena máquina dessas, tá? Aqui a caixa, só demonstrar o que tem dentro, né? Bem simples, né? Ele vem com um carregador aqui, um cabo USB, né? Pequeno cabo USB. E aqui uma basezinha, vem o manual, tudo junto. E uma basezinha onde você conecta o relógio. Pequeno entrada aqui. E a outra ponta vai numa entrada USB de um computador ou qualquer carregador ou power bank, né? Conecta o relógio aqui, ele é imantado e em questão de 1 hora de carga você o carrega completamente, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Então esse aqui é o relógio, né? É uma das funcionalidades dele que é bem interessante. Ele tem vários tipos de mostradores, né? Aí você vai selecionando, você carrega pelo aplicativo dele que você baixa no celular, com vários tipos de mostradores. Tem centenas de mostradores gratuitos, desde um aspecto mais formal, né? Tipo esse aqui bem limpo, ó, né? Até com aspecto mais tecnológico, como esses aqui, né? Esses aqui que eu gosto bastante. Esse tipo aqui, né? Com todas as funções aqui. Ele é um relógio, tá? Tem dois modelos, tá? Tem esse modelo que eu adquiri aqui, que é o maiorzinho. Ele tem 46 milímetros de diâmetro, né? E tem um de 42 milímetros. O visual dele é bem esportivo, tá? O acabamento desse relógio aqui é excelente, tá? Ele tem uma pulseira emborrachada aqui, ó, que realmente essa pulseira aqui eu estou usando há um ano, na chuva, no sol, em camping, na água, né? No dia a dia, tá? E ela não rachou nada, não quebra. Então a gente sabe que muitos desses relógios a pulseira de silicone não dura. E ela tem um pequeno clipezinho aqui que tu puxa aqui, tu pode trocar essa pulseira por pulseira de couro, de metal ou até outras cores, tá? Mas eu prefiro esse aspecto padrão aqui, né? A durabilidade é excelente, qualidade dessa pulseira, né? A caixa de metal, tá? Caixa de metal escovado e um plástico de alta qualidade aqui atrás, né? Onde tem os sensores dos batimentos cardíacos e outras funções corporais, né? Além do que, pessoal, esse relógio aqui ele é muito leve comparado a outros modelos que tem. A espessura dele também, ó, ela é de 11 milímetros, apenas 11 milímetros. Tem relógios, smartwatches desse tipo, onde o relógio chega a ter 20 milímetros de espessura, fica uma cebola no pulso, né? É até incômodo de portar, né? Além do peso, esse aqui é extremamente leve, né? Ele tem uma tela AMOLED, né? Ou seja, sensível ao toque, né? Tu passa várias funções, né? Aqui tem, depois eu vou especificar todas as funcionalidades que ele tem. Tão sensível ao toque, tela AMOLED, né? Além do que, pessoal, essa tela AMOLED aqui, esse vidro que é feito de Gorilla Glass, né? Um vidro especial que é usado em todos os celulares com alta resistência, tá? O interessante desse vidro aqui, eu vou aproximar mais, ó, é que ele
ele vai até a borda arredondada, ó. Então o vidro cobre toda a borda arredondada do relógio, dá um aspecto mais interessante no relógio, né? Além do que, esse relógio aqui, pessoal, ele atende, tu pode fazer e atender chamadas pelo telefone, né? Então tu pareia ele com o teu celular, ele puxa os dados dos teus contatos aqui. E eu achei que não era uma função tão útil, tipo agente secreto, né? Falando no telefone, né? Mas já aconteceu de várias vezes eu estar longe do celular e o telefone chama e transfere a chamada aqui para o relógio, onde com um simples clique do botão aqui eu consigo falar e ouvir pelo relógio. Isso é muito interessante, né? Outra coisa interessante dele é que ele armazena até 4 gigabytes de música, memória interna. Então é só tu parear o teu celular com o teu fone de ouvido sem fio, né? E tu não necessita numa caminhada, num trekking, alguma coisa assim, levar o teu celular junto, né? Então tu pode ouvir as músicas direto pelo ah, relógio, né? Tanto no alto-falante dele, que é muito bom, tu não vai estar andando na rua com um sonzinho, né? Que isso eu acho um saco, né? Então põe teu fone de ouvido e ouve tua música para ti mesmo, né? Por aí, né? Ele monitora todas as tuas atividades diárias e tem mais de 10 tipos de atividades físicas que tu pode acessar: ciclismo, natação, caminhada indoor, caminhada outdoor, uh, maratona, meia maratona, maratona inteira, né? Enfim, uma infinidade de atividades, né? Depois isso vocês podem aprofundar mais, né? Ele tem um monitoramento, tá, pessoal, dos batimentos cardíacos. Isso eu acho importante, né? Porque quando tu tá fazendo um exercício, né, uma caminhada ou até uma atividade física mais intensa, né, você pode medir a sua frequência cardíaca. E ele tem um padrão que depois que você cadastra pelo aplicativo que tu coloca no celular, né, que tem pareamento com este relógio aqui, é um aplicativo próprio da Huawei, né? Tu consegue monitorar teus batimentos e ele dá sinais de alerta quando você está passando do seu limite. Então você consegue manter uma frequência de exercício, seja intenso ou leve, de acordo com o teu peso, altura e idade que tu cadastra aqui. E aí ele vai te mantendo num ritmo adequado, sem aquele exagero do exercício físico e sem o desgaste do exercício físico, seja de órgãos internos ou de musculatura, tudo. Então ele te mantém de acordo com o teu nível de preparação física, os teus batimentos cardíacos, como um guia para tu nunca passar desse limite. Isso eu acho muito importante, né? Ele também, tá? Ele tem um acompanhamento de sono aqui, né? Então, tu dormindo com ele no pulso, e eu já faço isso constante, ele não atrapalha de jeito nenhum, ele tem um tamanho extremamente bom, né? Ele não atrapalha, tu consegue ter pelo aplicativo também, que aparece aqui, e também de forma mais completa no teu celular, ele te dá as horas de sono profundo que tu teve, as horas de sono leve e o período de vigília que tu teve. E também dá o estado REM, né? Que é aquele onde tu consegue ter o sono mais descansado e profundo, né? Então com isso tu consegue monitorar a tua atividade do sono, se tu tá dormindo demais, se tu tá dormindo pouco, tudo de acordo com o teu biotipo que tu coloca no aplicativo. Então ele te dá um auxílio também das horas ideais que tu tem que ter para ter um descanso adequado, né? De acordo com o teu biotipo, né? Teus relógios biológicos, né? Que tu precisa para recompor todo o teu sistema. Um recurso aqui que ele mede o nível de estresse, tá? É lógico, nunca usei isso aí porque eu não sou muito estressado com as coisas, né? Então, como eu pratico Tai Chi Chuan há 30 e poucos anos e meditação há 38 anos, também mais, 40 anos, né? Então eu consigo manter meus níveis de estresse muito baixo, né? E por que isso, né? Porque é uma prática, né? É o que eu sempre digo, né? As pessoas não querem ter uma disciplina para praticar algo interno,
né? Elas preferem que alguém faça por elas, ou tomar os complementos, ou fazer o curso de fim de semana maluco, que te permite ter o controle de tudo interno teu, do teu mundo externo e do universo, sabe? Aquelas bobagens todas, né? Então essa humanidade de hoje, ela está muito acostumada, infelizmente, com o prazer, com o fácil, com o menos esforço, com menos compromisso, com menos estudo, com menos conhecimento, né? E as escolas antigas sempre pregaram, né, a disciplina, né, o esforço, o suor, né, para tu conseguir as coisas, né. E hoje a humanidade, ela procura o conforto, né? Ninguém quer ter um pouco de trabalho, né? Então como é que tu fica com um nível de estresse muito baixo, praticando anos algumas atividades internas, né? Isso tem a ver com disciplina, mas isso é tema para outro vídeo, não quero fugir muito do tema aqui do relógio, né? Também uma coisa interessante aqui, um dos motivos de eu ter adquirido esse relógio aqui, é que eu gosto de sobrevivência, natureza, tudo isso, né? E ele te dá um potente auxílio nessa questão aqui também, né? Onde eu vou puxar algumas funções aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, treinos, né? Por exemplo, tu clica em treinos aqui, ó. Olha só quantos treinos tem. Corrida interior, indoor. Corrida ao ar livre. Caminhada interior. Ciclismo ao ar livre. Ciclismo interior. Natação em piscina. Natação em mar aberto. Escalada. Caminhada ao ar livre. Corrida em trilha. Triatlo. Treino elíptico. Remo. E outros tipos de esporte que tu também pode personalizar. Então tudo isso aqui ele monitora, além disso aqui ele tem um GPS, ele marca todo o teu circuito. E no relógio, mas também principalmente no aplicativo do celular, ele te dá todo o teu treinamento, ritmo cardíaco, taxa respiratória, distância que tu percorreu, tempo que tu usou para fazer isso, né? Número de passos, quilometragem, né? E depois ele te dá uma média, tá? Um estudo dos teus treinamentos. Então tu pode acumular isso e ver o teu progresso durante os treinos, né? Há um tempo atrás eu fiz um treino com a minha esposa, né? Caminhamos 12,5 km, foi em 2 horas e 5 minutos, né? E ali a gente monitorou tudo, tanto é que quando nós estávamos passando do esforço excessivo na caminhada, o próprio relógio dava um sinal e aparecia o painel dizendo que nós tínhamos que baixar um pouco o ritmo cardíaco. Quando nós baixávamos um pouquinho a passada, nosso treino fluía, que era uma beleza, sem desgaste físico dos dois, né? Então ele consegue manter um máximo de eficiência com o mínimo de desgaste. Por isso que o relógio monitora isso aí. Então eu acho muito interessante. Outro lado muito bom disso é que, deixa eu ver aqui onde é que eu tenho, vamos ver aqui. Então, ó, treinos, né? Aí registro de treino. Por exemplo, fica toda aqui gravada todas as atividades do teu treino aqui no relógio e também no aplicativo, né? Status de treino, frequência cardíaca, que eu já falei para vocês. Outro interessante aqui é o SPO2, tá? Isso quer dizer o quê? Isso aqui é a minha última medição, tá? Que ele mede agora ele está lendo aqui, porque ele está fora do pulso, ele está acusando aqui, né? Então ele pede para botar no pulso, deixa eu sair daqui. Então essa atividade aqui, olha, como ele está fora do pulso, ele dá erro, né? Então essa atividade aqui ele mede a quantidade de oxigênio no teu sangue. Isso foi muito importante durante a época da Covid, né? Então esse aqui é um relógio que, além de tu medir essa quantidade de oxigênio no sangue, que tem que ficar sempre na taxa de 90% a 100%, se der abaixo de 90%, sem desespero, sem estresse, né? Procure um médico, né? Depois faça teus exames, né? Mas esse é bom porque ele dá um alerta sobre isso, né? Então, a última taxa que eu medi aqui, ó, foi ontem, acredito. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Essa aqui, né? Lá o que abriu ali, vocês viram, ele deu 99%, então tá excelente. Além do que, pessoal, se tu tá em zona de altitude, tá, a taxa de oxigênio é menor.
Então tu consegue controlar um nível suficiente para tu ter uma caminhada em, tô dizendo alta altitude, né? Coisa de 5.000, 4.000 metros, né? Isso ocorreu quando eu morei no Peru há muito tempo atrás, né? E aí tu consegue medir tua taxa de oxigênio no sangue, né? Outras funções que ele tem aqui básicas, tá? Então, nível de oxigênio, registro de atividades, tá? Monitoramento do sono, como eu já falei, nível de estresse que eu nunca uso, exercício de respiração, isso aqui é uma bobagem, né? Aprenda a fazer da maneira antiga e não de maneira rápida por um relógio, né? Registro de chamadas, né? Tu consegue gravar aqui, saber as pessoas que lhe chamaram, que você não atendeu e tá lá registrado, né? E retornar às pessoas. Ele tem os contatos, tu pode puxar todos os teus contatos para o celular, tá? As músicas que tu grava aqui também, né? Todas as músicas, né? Barômetro, tá, pessoal? Isso aqui é um dos principais que eu gostei muito, tá? Então, o barômetro, tá? Mede a pressão atmosférica, tá? A que você está sujeito, tá? Então, quanto maior, tá? Quanto maior a pressão atmosférica, tá? Menor a formação, menor a tendência de formar nuvens, ou seja, tempo bom, que quanto mais nuvens pesadas, mais o tempo ficará ruim. Então, quanto maior a pressão atmosférica, tá? Mais chance de ter tempo bom. Então isso é muito bom, tá? Além de tu ter uma previsão, eu sei que todo mundo vai dizer, mas tem a previsão no celular, certo? Sim, mas se tu não tiver, acesso ao sinal de celular, não há como saber o tempo, né? Então, é lógico, antes de sair numa caminhada, num camping, num trek mais pesado, né? Tu faz a tua consulta na região com os dias previstos que vai ter chuva ou sol, né? Aí tu consegue programar e ter menos problemas nisso. Mas caso o tempo mude muito e tu não tenha mais sinal de celular para saber essas mudanças climáticas, tu tem o barômetro do relógio, onde à medida que a pressão atmosférica diminui, né, a tendência é ter tempo mais ruim. Então tu consegue monitorar aqui perfeitamente pelo barômetro, né, que é esse sujeitinho aqui. Junto com o barômetro, se tu puxar aqui, ó, ele tem o altímetro. Também tem uma relação entre barômetro, pressão atmosférica e a altitude que você está percorrendo, né? Isso é um outro momento eu explico mais detalhadamente sobre o uso do barômetro neste relógio, né? Depois temos aqui a bússola, né? Também muito importante. Aqui é uma bússola. Aí tu faz uns movimentos, né? Para ela. Deixa eu fazer aqui. Aí, ó. Voltou a bússola, né? Então ela consegue. Tem que ser no pulso, senão ela não. Deixa eu fazer aqui. Aí, ó. Então aqui é a bússola, né? Certo? Só que o uso de uma bússola, tá? Sem um mapa é inútil. Então, uma bússola comum, ou uma bússola de relógio como essa aqui, ela vai te dar as direções e os graus norte, sul, leste, oeste. Mas o uso de uma bússola sem um mapa cartográfico é inútil, né? Porque daí você tem que marcar seu ponto de partida, seu ponto de chegada, calcular os azimuts e aí tu consegue traçar as direções. Também um vídeo para outro momento eu explicar mais profundamente. Uso de bússola e um mapa cartográfico, né? Outras funções, só para terminar, para completar aqui, então bússola, notificações também é importante, tudo que é notificação do teu celular ele passa para cá, mensagens, né? Coisas de Facebook, coisa de e-mail também recebe para cá. Não recebe e-mail completo, mas recebe o tópico. E aí tu consegue, vou responder ou não vou responder. É importante eu ir lá no celular e responder ou não, né? E aqui o clima, né? Que é excelente também, né? Então aqui o clima ele te dá o momento do nascer do sol, do pôr do sol. Muito importante para tu determinar a hora que tu chega no local antes do anoitecer, né? Certo? Então aqui, ó. Nascer do sol, pôr do sol, né? Todos os dias da semana, né? E aqui ele tem a período, fases da lua, ele também marca, né? Todas as fases da lua, né? De noite vai ter lua cheia, então vai ser mais fácil a visibilidade e assim vai. Além da temperatura, tudo certinho, né?
Deixa eu ver aqui, é tanta coisa. Cronômetro, né? Não precisa explicar, também uma função excelente, né? Temporizador, esse aqui é muito bom. Seja quem práticas de exercícios, né, onde tu faz um ritmo de tempo, né, 3 minutos de exercício e 1 de descanso, né, ou o contrário, 10 minutos, vai até de 1 minuto até 2 horas aqui. Tu pode marcar o tempo para teus treinos ou caminhadas, seja o que for, né. Depois ele tem aqui também alarmes, né, vários tipos de alarme, lanterna, né, isso aqui não considera uma lanterna, tá, isso aqui é só um neon para tu iluminar próximo, para achar algo na mochila ou achar algo, deu uma pane de luz, tu tem um mínimo de luz para achar uma lanterna, tá, pessoal? Porque eu sempre recomendo, tenha as suas lanternas no carro, na casa, na rua, no seu outdoor, uma boa lanterna pequena. Eu vou fazer um vídeo disso, de 3 lanternas fora de série que eu consegui, a um preço muito, muito barato e funcional. Excelente custo-benefício. Também vídeo para outro momento, né? Encontrar o telefone também, acho meio bobagem isso, mas de repente, né, tu chegou em casa ou num local e não sabe onde largou o telefone. Tu clicando aqui, o teu celular vai emitir um sinal sonoro até tu conseguir achar ele, né? Isso num raio de 30, 40 metros, mais que isso não, né? E aqui as configurações que tu ajusta a tela, sons, né, vibração, não perturbe, né, uma série de funcionalidades, né? Então isso basicamente é o que é o interessante dele, né? E uma das coisas que eu mais gostei nesse relógio aqui, que me levou a comprar ele, tá, pessoal, é que a bateria dele, tá? Se tu pegar os telefones mais modernos aí e os mais caros, que é o Apple Watch da Apple, né? E os telefones da Samsung, tá? A bateria deles não dura mais que 2 dias, tá? Este relógio aqui, testado por mim, né, durante 1 ano, tá? Eu uso ele sem carregar, botar no carregador e dar carga na bateria, tá? Eu uso ele por 2 semanas, ou seja, 14 dias, pessoal, tá? Se eu ativar todas as funções dele, todos os monitoramentos, o GPS deixar ele ativo diariamente, ele dura 10 dias, pessoal. Então, eu sempre achei um saco, né? Tu pegar, ter um relógio desses aqui e a cada 2 dias tu tem que botar ele numa entrada USB para carregar ele. Esse aqui não. Eu carrego ele e só depois de 14, 13, 15 dias, às vezes, põe 14 dias, 13 dias, é que eu coloco ele para carregar. E quando está chegando no fim a bateria, tendo 5% só de carga, ele te dá um aviso para tu carregar a bateria. Mas eu já deixei ele até ficar 1%, tá, pessoal? Então dá 14 dias sem problema nenhum, tá? Então essa é uma das principais funções do ter adquirido. E ele também é a prova d'água, tá, pessoal? Ele resiste até 5 atm. 5 atm, né, é a pressão atmosférica, que equivale a uma pressão abaixo da água de 50 metros, né? É lógico, né, ninguém vai mergulhar 50 metros, a não ser que seja mergulhador, né? Mas é uma função muito interessante, né? Em piscina, prova d'água, mar também não tem problema nenhum, tá? Ele tem os sensores atrás aqui, né? Sensores atrás do relógio, né, que são muito bons também, monitora todas as tuas funções, né? Um detalhe, tá? Quando eu falei do oxímetro, que é essa funcionalidade dele aqui, ó. Onde é que tá aqui? Oxímetro. Aqui, ó. Essa funcionalidade dele, tá? Ele mede a taxa de oxigênio, que eu disse tem que ser de 90 a 100. Abaixo disso, procure um médico, tá? Ele altera o que altera a taxa de oxígeno. Uma doença como a Covid, né? Já está provado que alterava, era um dos sintomas que alertava as pessoas, né? Falta de oxigenação. Quando tu está muito estressado, ele também vai dar baixa taxa de oxímetro. Então diminui o teu estresse e a oxigenação volta ao normal. E também quando tu está a grandes altitudes, como eu falei, ele vai dar uma baixa na taxa de oxímetro, né? Por isso é importante um bom preparo físico, um bom treinamento, né, que tu faz para tu ter uma saúde mais ou menos razoável para várias situações, né?
Ele também tem uma coisa interessante que são os treinos intervalados, tá? Então ele te dá uma série de treinamentos para exercícios, né, de vários tipos, né? Desde a parte iniciante básica até intermediário e até avançado. Então ele te dá exercícios prontos para tu seguir, seja de corrida, de caminhada, de academia, seja o que for. Então ele já tem embutido nele esses tipos de treinos, tá? Que mais que eu teria para falar? Sono leve, profundo e vigília, muito importante, né? Tá? E o principal é a bateria dele. Então isso aqui é um pequeno resumo, tá, pessoal, que eu fiz do relógio. Só para a orientar vocês nessa questão do barômetro, tá? Apenas um complemento que eu acho que é importante, tá? Deixa eu ver onde é que está o barômetro aqui. Barômetro. Aqui, ó. Tá? Tá marcando ali 916, tá? O nível de pressão atmosférica, tá? Então, ele te dá uma previsão de tempo, tá? Ele mede a pressão atmosférica, né? E quanto maior a pressão atmosférica, ou seja, mais peso de ar na lâmina que tem entre você e a atmosfera, tá? Quanto maior a pressão atmosférica, menor a formação de nuvens, portanto, tempo bom. Ou seja, pressão alta, tempo bom, céu limpo. Pressão atmosférica baixa, tempo ruim e o céu começa a nublar. Se tu unir a pressão baixa, que está caindo, com uma queda de temperatura, realmente se prepara porque o tempo vai ser muito ruim, né? Também tem uma outra função aqui, mas isso eu ensino depois, tá? Como é que você mede o seu ganho de altimetria estimada. Quando tu está fazendo uma caminhada na natureza, por exemplo, né? Tu tem um grande desnível a subir, como uma montanha, né? Tu mede a altitude que tu tá e a altitude que tu quer chegar numa carta topográfica, né? Então a diferença disso, tá? Tu faz uma caminhada nessa montanha de 100 metros, tá? E aí tu mede quanto tempo tu levou. Tu fazendo a diferença entre onde você tá e onde você quer chegar, e uma simples regra de 3, tu consegue calcular o tempo que tu chega lá naquele topo da montanha. Ou tu vai caminhar numa praia plana, por exemplo, né? Um exemplo ali é a praia de Cassino, né? Que é uma caminhada que tem que estar bem preparado para fazer, que eu ainda não fiz, né? Nem sei se vou fazer, mas é interessante, tá? Onde tu vai caminhar por 100 metros com a tua mochila, que a tua mochila tem que ter um peso que não pode passar de 15% do teu peso corporal. Então, se tu tem 70 quilos, tá? A tua mochila não pode passar de 10 quilos, no máximo 12 quilos, senão tendo um pouco de preparo físico, né? Então, tu quer saber quanto tempo tu levaria tu tem que caminhar por dia? Caminhe 100 metros nessa superfície, no teu ritmo normal, tá? E aí tu consegue fazer um cálculo, né? Com muito treino, é lógico, de quanto tu tem que caminhar por dia, né? E qual é a distância que tu vai percorrer no tempo adequado. Por isso a importância de um relógio desses. Ele te permite prever muitas coisas e antecipar muitas coisas. E eu sempre disse que sobrevivencialismo é planejamento, estar preparado. E um relógio desse aqui te ajuda em muitas coisas. E é lógico que uma das coisas principais que eu não falei dele, e básica, por incrível que pareça, ele marca a hora, tá, pessoal? Então, parece que a hora ficou menos importante nisso tudo, né? Porque realmente ele é muito completo, esse tipo de equipamento, né? Tá bom, pessoal? Então é esse o vídeo, só para vocês entenderem. Outra hora eu faço um vídeo mais específico sobre o uso do barômetro e altitude e altímetro dele, tá bom, pessoal? Grande abraço, tudo de bom, curtam o canal, compartilhem e se inscrevam no canal, tá? Muito obrigado e tudo de bom.